Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário ou o momento do dia que você vai assistir esse podcast. Estamos começando mais um episódio do Santo Podcast aqui na minha frente, Giovanni Claudino. Tudo bem, meu irmão? Muito bem, graças a Deus. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Boa. Não sei o horário que você está assistindo. Ou o momento Bom dia, do dia. tu vai dar aí já. Mas feliz, John. Feliz demais por estar aqui para mais um momento. Boa. Aprendendo com Cristo, aprendendo a ser discípulo de Cristo. Com vários irmãos, né? Verdade. Em rádio, no YouTube, no Spotify, assistindo os cortes no Instagram que também, YouTube, Sim. e aí, enfim. E por aí vai. Por aí vai. E agora na nova rede social, como é o nome? É Threads. Threads. Isso. Até lá a gente vai. Não né? é T-Reds, tá? Não é Tem T-Reds. tem uns que metem T-Reds, né? T-Reds. E a gente vai pra lá Threads. também, né, John? Claro que sim. Claro, se a gente tá no TikTok. Só que falta a gente não estar na rede do Mark Zuckerberg, né? Inclusive estamos no Twitter também. Todas as todas as redes sociais. Tudo. Inclusive, já quero que você vá em todas e siga todas. Isso. Se inscreva no canal do YouTube, né? Ative os sininhos. Instagram, o Santo Podcast, por enquanto com reserva, mas vai lá e segue dois esse. T's lá. Com 2T. No Twitter, no TikTok, TikTok. e E também agora no Threads. Threads. É maravilhoso. Isso, maravilhoso. E aí nós estamos aqui para mais um episódio. Hoje não temos um convidado, temos o Espírito Santo de Deus. Que basta. Aleluia. Que basta. A gente vai ler aqui junto com vocês mais um livro que ele é curto, porém o assunto ele é bem profundo e tenho a plena convicção que quando a Bíblia está aberta e a gente lê as Escrituras, algo poderoso acontece e a palavra do Senhor não volta vazia. Antes, quero agradecer aqui na câmera 2, quem quer chamar? Os nossos mantenedores. Chamou o cameraman agora. Isso. Tá maravilhoso. Lembrando que a Lindágua caiu. Maravilhoso. Não, Qual é o nome era- dele lá? Era o... Ai, como é que é o nome? Maravilhoso. Esse mesmo. Esse. Tu és maravilhoso, amado. Sim. Um abraço pra você. Mas vamos lá. Eu quero falar da Dalmarco. Tá. Dalmarco Autopeças. Boa. Ela está em Joinville, mas entrega a peça para o seu automóvel em qualquer lugar, Joe. Então, se você precisa de qualquer modelo de peça, nova, usada ou paralela, chama Dalmarco. Tem aqui, é só apontar aqui para o QR Code que você vai achar todas os caminhos. Boa. E aí chama Dalmarco. Já vai cair diretamente na rede. Quero falar também da Silk Art Estamparia. Muito bem. Giovanni está trajando ali com a camisa do Santo Podcast. Maravilhosa, por sinal. Sim. É aquela que Cai tu usa, bem. lava e continua viva. E tranquilamente. E outra, né? Você que quer fazer uma coleção temática, enfim, fala lá com o Rica e também com o Felipe, eles vão te atender com todo carinho. E se você quiser uma camiseta do Santo Podcast, por favor, nos procure. Isso, manda mensagem aqui, procura nas redes sociais lá, a gente vai conseguir para vocês. Também quem mais, Giovanni? AM Records. Boa. Em nome de Arthur, o Sim. maravilhoso. Não. Se você mago. precisa gravar alguma coisa ou dar jeito na tua voz, fala com eles. Não, fala com eles porque eles vão dar o jeito. Sim. Se você é terrível, o Arthur resolve. Eu gravei um negócio lá Ficou bom? ficou bom. Então, E então, olha, então é porque são bons. Exatamente. Então, Porque, olha, procura... depois do último vídeo que eu assisti teu, Tá. de cowboy, Sim. é difícil. Tá, não vamos entrar nessa seara. Um abraço aí pro Arthur e pra toda a galera lá. E também, Giovanni, falando da Milo Tecnologia com Intensidade, um abraço pro Maicon, pro Lorival. Enfim, uma empresa maravilhosa, gigantesca, tá? Muitos funcionários. Sabe que eu encontrei lá um viking? Viking. O cara é um monstro da TI. Aí, E ó. se ele cair na tua empresa, ele destrincha, ele faz auditoria. Ele limpa. Não, ele limpa tudo. Mas sabe o que é legal? Inclusive, eles cedem profissionais para fazer todo esse acompanhamento, mas eles vão se revezando para justamente a tua empresa não ficar dependendo só de um técnico. Boa. E aí, quando muda, o cara tem que saber todo o teu processo, conhecer toda a forma que você trabalha. Não, a Milo tem esse cuidado de fazer esse revezamento com os técnicos lá, para que com qualquer técnico que for te atender,
vai conhecer a tua empresa, vai conhecer como funciona todas as coisas por lá e você tá perfeitamente calçado. Resumindo, não vai ser quando aquele cara pega férias e tu esquece. 30 dias sem saber o que tá acontecendo. Sim, Deixa por ladeira meu abaixo. Deus. Quando ele volta, tá acumulado, fica 6 meses pra resolver. Na Milo isso não acontece. Já foi. Na Milo, o João pegou férias, o Pedro assume, o Thiago... E tem muita gente, por isso que eu falei que tem muita gente. Um abraço aí para o Michael e o Lourival. Giovanni Claudino, agora sim, nós estamos entrando em mais um tema e que você possa estar conosco aí nos próximos minutos. Abra sua Bíblia, o seu aplicativo, que agora temos dessa forma também, né? Tem. Lá em Tito, a carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo amado ali, Tito, seu filho na fé, e a gente vai conversar um pouquinho lendo, né? Tito, a gente já fez isso com Filemon. A gente já fez isso com o livro de Tiago. E agora a gente vai fazer com o livro de Tito. Poxa, tem outras epístolas também bem interessantes que a gente pode fazer, que são tiros curtos, mas com um conteúdo bem profundo aqui, bem legal. E até eu queria dar um conselho, né? E fazer um convite. Claro. Para quem não tem hábito de leitura da Bíblia, pegar esses livros menores, como por exemplo Filemon, como por exemplo Tito, Tiago todo, acho que o cara aceitou Jesus, conheceu Jesus, ele precisa ler Tiago, né? E ajuda muito, porque como é um texto curto, você sente o gosto rapidinho pelo negócio. Né? Aquele negócio que você leu e, cara, papai, eu quero conhecer mais esse negócio aqui. Sim. Quero entender mais do que tá falando nesse livro, da capa preta. E até, pegando um gancho do último episódio que a gente gravou com o Rob, fazer uma boa interpretação do texto. Às vezes você pega o texto ali e fala, pô, mas por que Paulo mandou isso para Tito? Quem que é Tito? Ela pesquisa quem ele é, aonde ele foi citado por Paulo, fora do livro aqui, fora dessa epístola aqui. Então você vai formando a identidade. Poxa, então agora eu sei quem é esse cara, sabe? Eu sei qual era o propósito dele, né? E isso acontece tanto com Timóteo e também com Tito, que são as 3 cartas, por exemplo, que levam os seus nomes, né? Ali, de Paulo escrevendo para eles. Então isso é bem importante, essa que eles chamam como se fosse uma carta pastoral. Sim. É para você, olha... Direcionado... É assim que você vai tratar a igreja, é assim que você deve proceder, é dessa forma. E isso a gente vai ver hoje aqui nessa carta para Tito. Vou convidar então o leitor oficial, Giovanni Claudino, e a dinâmica vai ser aquela que você já conhece. A gente vai lendo e vai vendo o que a gente pode ir saltando do texto para que a gente possa ser edificado nessa noite aqui. Então vamos lá, John. Tito capítulo 1, começa o versículo 1 dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Boa. Só dando uma pausazinha aqui no versículo 4. Pode terminar ali o versículo 4, então, Giovanni. A Tito, né? Não a título. A Tito, meu verdadeiro... A título de conversa. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bom demais. Esse início, ele está se apresentando, né? E o que eu acho interessante aqui, Giovanni, nessa apresentação de Paulo, é que ele deixa bem claro que ele está mandando essa carta para Tito, mas para ele repassar para outras pessoas. Sim. Né?
apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança de vida eterna. A gente até estava comentando no último episódio sobre a escatologia, né? Então você vê aqui em todo a vida da igreja, logo após a morte e ressurreição de Cristo, esse assunto sendo citado. Olha, a vida eterna e outra, Deus não mente. Se ele falou que vai fazer, ele fala aqui na frente. Ó, e o Deus que não mente prometeu antes de todos os tempos. Cara, você vai viver para sempre com ele. Imagina para uma igreja que viu que o Senhor morreu, ressuscitou, mas uns não viram esse episódio. Então eles estão ali falando, olha, ele não mente. Ele vai voltar e nós estaremos com ele eternamente. E aí ele dá essa direção pro E é interessante que ele reafirma isso, né? Então ele diz assim, ó, ele não mente. Então, tipo assim, ó, você que tá novo no negócio, você que tá chegando aí para andar com Tito, saiba, o Deus não mente. Sim, você está afirmado numa verdade, né? Lá em Pedro também na frente ele vai dizer algo bem legal. E aí Pedro, né, dizendo que nós não vivemos fábulas engenhosamente inventadas pelos homens, né? Então, poxa, é tão perfeito, né, esse negócio de Jesus, de Deus, mas e se for mentira? Não tem como. Ele diz o seguinte, nós não vivemos fábulas engenhosamente inventadas que pegam esse ponto da história, pegam um livro histórico, pegam personagens históricos, vão montar uma trama muito bem bolada aqui para gerar uma mentira. Não. E aí ele segue dizendo, porque nós estávamos com o Senhor no monte, quando veio uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado. Demais, né? Chega até a arrepiar, porque, cara, do que nós vivemos, e isso é pra refutar quem fala assim, e se for tudo mentira? Ou talvez, eu já pensei nisso, tá? Sim. Eu parado em casa, assim, olhando algumas coisas que eu não fazia, que eu não poderia fazer, porque a Bíblia condena e o Senhor condena. E aí me veio aquele pensamento assim, ó, e se for tudo mentira, cara? E se essa história de Deus, de Jesus, de viver em santidade, se isso for tudo balela, assim. E aí o Senhor me mostra um texto como esse, que já está na Escritura para refutar justamente o que lá atrás eles já refutavam com essa passagem. E também o verso 4, né, Giovanni, que ele deixa bem claro que Tito é um verdadeiro filho na fé comum. Ou seja, Tito, com toda certeza, foi alguém que se converteu através da vida de Paulo. Paulo pregou a Tito e gerou esse filho na fé. A exemplo de Filemon, de Onésimo, quando ele manda a carta para Filemon dizendo, olha, recebe Onésimo aí como alguém que não mais como escravo, mas como um irmão, porque eu gerei ele aqui na prisão. Cara, eu gerei, claro que Paulo não pariu Onésimo, ele estava falando de um filho na fé. Eu formei ele, eu preguei para ele, ele se converteu, ou seja, ele é a minha responsabilidade de cuidar e direcionar. Então é o que ele diz aqui. A Tito, meu verdadeiro filho na nossa fé comum. Ou seja, é um fruto da pregação do apóstolo Paulo. Esse cara é Tito. Então você imagina, Paulo era a faca na caveira. Isso. E você vai ver aqui. Como era o Tito. Você vai ver aqui que Tito não cai longe do pé, tá? Vamos lá. Vamos lá. O versículo 5. A razão de tê-la deixado em Creta foi para que você pudesse em ordem o que ainda faltava. E constituísse... Pusesse em ordem. Pusesse em ordem. Eu pulei ali, pusesse. Pusesse em ordem o que ainda faltava. E constituísse presbíteros em cada cidade, como os que o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de só uma mulher, e que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, porque, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Aí, ó, os irmãos da Shiba. É preciso... Não. Shiba é massa, tá? Tô brincando, calma, Shiba. É preciso, porém,
que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Olha isso. Pancadaria. Então, só discorrendo sobre isso, né, Giovanni, o que tu consegue, assim, extrair, o que o Senhor fala contigo nesse trecho, nessa porção? Esse início, né, cara, ele dá ele acende a luz de alerta para essa responsabilidade de nós lermos, e quando eu digo nós, é nós que somos líderes, às vezes, das nossas casas. Sim. Eu tenho uma mulher, eu tenho 2 filhos, para fazer com que eles sejam essas pessoas, para que lá, se a igreja precisar lá na frente, possa ser um filho irrepreensível, que ame mais ao Senhor do que a libertinagem, que não seja apegado a isso, apegado àquilo. E o que eu vejo, cara? Eu vejo Paulo mandando essa carta para Tito, dizendo assim, ó, Tito, você aí, cara, você precisa construir filhos do jeitinho que eu fiz com você. Sabe? Um cara que é repreensível, um cara que tem o filho corretinho, é um cara que é marido de uma só mulher. Sim. Então, ou seja, a responsabilidade de Tito, de antemão, assim, dessa carta que foi enviada lá na hora, que hoje serve para mim, para você, Sim. John, e para você que tá nos ouvindo, é de uma suma responsabilidade de dizer assim, ó, eu preciso alinhar filhos para fazerem o que eu estou fazendo. Sim. Né? Então, Sim. eu preciso ser esse cara que, né, da carta, Sim. para que então eu ensine outros. Gere outros filhos na fé. Filhos da fé. Isso é muito bom. E para mim, olhando também essa parte do texto, me vem justamente a mesma visão que o Senhor coloca para ti e que a carta deixa evidente também, de que, cara, constituir liderança não é simples. Cara, às vezes é fácil para as pessoas acusarem um líder, né? Pô, o cara fez isso, o cara fez aquilo, né? Porque às vezes elas não tomam todo o cuidado que o líder precisa ter para estar naquela posição, né? E aí, aqui mostra que Paulo diz assim, olha, eu tô te chamando, Tito, para que você constituísse presbíteros em cada lugar que você for passando aí. E aqui ele mandou ele para Creta, né, para uma ilha. E aí ele começa a dizer aquilo que ele falou lá para Timóteo. Ele diz isso também, olha, que o cara, como se o cara não consegue liderar bem a sua família, como vai liderar a igreja de Deus? E você vai ver exatamente Paulo falando as mesmas coisas que ele falou para Timóteo, falando para Tito. E isso deixa mais evidente aquilo que ele mesmo fala para Tito aqui. Por isso que a mensagem do pregador, a gente estava até falando aqui antes de gravar o podcast, que aquilo que o pregador fala, ele tem que ser comprovado com obras também na sequência, né? Porque se ele pregar A e que você olhando claramente B na vida do cara, vai dar um conflito. Se você não for mais fundo e tentar entender o porquê, o contexto, o que está acontecendo ali, né? Então, isso é muito importante. Ele diz assim, ó, pregue a palavra fiel, a mensagem fiel. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual ela foi ensinada. E se você pegar aqui Tito, nesse trecho, e botar ao lado Timóteo, Timóteo 3, que ele vai dar essas instruções para os bispos, diáconos, né, que iriam servir as lideranças, você vai ver que Paulo está dando o mesmo ensino, ou seja, ele não está passando um negócio para Timóteo e outra coisa para Tito. Ele está indo na mesma linha. Aquilo que ele ensinou para um, ele está ensinando para outro, e provavelmente muitos outros que a Bíblia não nos mostra aqui, e que ele deve ter ensinado a mesma coisa, porque ele era um plantador de igreja nato, né? Um evangelista, um cara que estava ali pregando o evangelho fielmente. Então,
eu só queria apontar tudo isso que tu falou e só botar a mais de que ele não mudou a mensagem. E se você pegar a Bíblia, você vai ver ele ali, falando para Timóteo exatamente o que ele está falando aqui para Tito. E essa responsabilidade de, para nós, trazendo para os nossos dias, não botar um cara na liderança da igreja porque ele tem dinheiro. Não botar o cara na liderança da igreja porque ele é bem influente, né? Não botar o cara na frente de uma liderança, vou botar o Belegante aqui, vou trazer ele para perto, porque eu sei que... Ele tem um estúdio, pode nos favorecer. Vamos trazer esse lado. Eu vou colar nele, porque eu sei que ele tem todo um aparato que pode me ajudar e me servir. E aí eu vou dar um cargo para ele, para que ele então fique feliz comigo e eu possa desfrutar de tudo que ele tem. A Bíblia nos mostra diferente. Por exemplo, e aqui eu só usei um exemplo, sim, porque na vida de comunidade da fé, a gente não tem essas... não deve ter, né? A gente não pode botar os bens materiais na frente do ministério que o Senhor chamou para nós fazer, cada um fazer o seu ministério. Então, e isso nós somos tentados, nós como líderes, eu líder, você muitos anos também, e vai continuar sendo, é algo que o Senhor derramou sobre a tua vida, é entender que não importa a posição social que a pessoa tenha. Esses níveis de caráter que ele está colocando aqui precisa ser levado em consideração para liderar a igreja de Cristo, cara. É muito sério. E uma coisa, John, eu acho que a gente precisa também deixar claro que não olhe para o líder e ele tem grana. Então não o acuse, ele só tá como líder porque tem dinheiro. Não é isso. Não Perfeito. É que o cara que tem dinheiro não pode ser um líder. Mas é que os pré-requisitos não são o dinheiro. Sim. Aqui fica claro. Paulo deixa aqui não diz, pega um dinheiro. Quem tem dinheiro. Isso. Tem dinheiro, não pegue. Ou tem dinheiro, pegue. E um detalhe, isso aqui não é coisa da cabeça de Paulo. Perfeitamente. Isso são regras de Deus. A gente estava falando hoje na empresa, e eu falando com o vendedor, mas isso é uma regra. Eu falei, não, isso não é uma regra, isso é uma lei. Regra é quando eu, empresa, decido fazer assim. Lei é quando vem de cima, ou seja, não foi decidir. Isso aqui é o que Deus quer. Sim. Não é nem o que Paulo acha. Eu acho que seria bom isso. Não, é Deus. Então é muito importante que a gente se atente a isso, principalmente os líderes e pastores aí, né? Perfeitamente. Por isso que maravilha. Muita gente que tem uma posição, por exemplo, e se descobre que o cara não era marido de uma só mulher. Meu Deus. E aí, cara, entra em colapso, entra um choque frontal com as escrituras e não tem o que tu possa falar. Não mas tem o cara é bom. Mas não interessa. Mas John! Mas, cara, não. Meu Deus. Se a Bíblia diz que não, é não. E é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Não seja ávido. Olha só. E agora, depois que a gente já deu esse pano de fundo, olha só de novo o que ele diz, né? É preciso que o presbítero seja irrepreensível, não seja aquele cara que fala, aquele lá? Não, eu sei um monte de coisa aqui que ele faz. Não, ele tem que ser irrepreensível. As pessoas olham e falam, pô, cara, esse cara é um cara de boa índole, esse cara realmente... E pelos de fora, em Timóteo ele fala ainda assim, pelos de fora, os caras que não são da igreja olham pra ele e falam, pô, esse cara é massa. Né? Não é os caras dentro da igreja, é o vizinho... Exatamente. É o patrão ou o empregado. Perfeito. É o concorrente. Sim. Entendeu? É outras pessoas. Marido de uma só mulher e tenha filhos crentes e não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão, né? E aí tem muito disso também, né? Porque cobravam muito dos filhos de pastores antigamente, assim, eu sou filho de pastor. Tu é filho de pastor, né? Pode saber melhor do que... falar sobre isso melhor do que eu. E os pais tinham... Meu pai amado e meu filho, e às vezes tentavam forçar que o cara fosse crente para passar essa imagem que Paulo tá falando para Tito e que falou para Timóteo, porque se o cara fosse virado da pá, a igreja poderia falar, poxa, ele não tá liderando bem a família dele. Como pode liberar os filhos do Senhor? Exatamente.
E aí, os pais não exerciam o pastoreio em casa. Eles exerciam só a disciplina, só o ferro. Então não era em amor, era... Não, você precisa fazer isso. Eu sei que tu não quer nada com Deus, mas a igreja precisa ver que você é crente. Senão tu vai me queimar. Assim tu me quebra, aspira. Então não era por amor a Cristo. O cara tava ali com medo de apanhar do pai. Entende? E então foi se formando muito isso, que era algo muito superficial, né? Muito superficial. Ele vai colocando na sequência ali. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento. Orgulhoso, meu pai amado. O cara fez uma conferência. Tá. Aí o outro vai lá, faz uma conferência. Tá. Aí ele diz assim, não, ano que vem a gente vai ter que arrepiar, né? A gente vai ter que... Não, se ele trouxe Morada, ano que vem eu vou trazer Morada e Michael W. Smith. Tá? E no outro ano, não. Se eles pegaram uma série ali no centro da cidade, eu vou fazer na beira da BR, mais um arregaço, né? Então, cara, isso não leva a nada. A gente não tá falando de empresas, né? A gente tá falando da igreja de Deus. O cara não pode ser orgulhoso, a ponto também da igreja repreender e o cara não querer a repreensão. Não aceitar. E eu não tô falando de ninguém específico, não, tá? Tô falando que a Bíblia de nós. Isso. Eu tô falando pra nós. O que a Bíblia tá colocando aqui, né? Não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Poxa, mas é verdade que a igreja não paga imposto para isso, então a gente pode fazer tal coisa, a gente sabe, querendo lucrar em cima dos irmãos. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente, aí o que a gente falou aqui, e fiel à mensagem fiel, de maneira a qual ela foi ensinada, né? Capaz, aí o que Giovanni colocou, e muito bem colocado aqui, de encorajar os outros pela sã doutrina. E olha só, não é encorajar na sã doutrina. Não é falar assim, você não pode fazer isso por conta disso. É pela sã doutrina, cara. Pela minha conduta, isso. Quando eu ensinar você vai falar, poxa, eu aprendo. Só lendo você eu já vou aprender. Mas que bom que o que você está fazendo tem respaldo bíblico, né? E de refutar os que se opõem a ela. Eu sou aluno na UD College também. E eu tô num tema ciência e fé. E, cara, é um tema bem complexo porque as pessoas que não têm conhecimento saem replicando coisas que não são verdades. Por exemplo, de que o cientista ele é ateu. Quem crê na ciência Sim, é ateu. E isso é uma mentira. Se você for pegar a pesquisa que fala que todos os cientistas participam, 60% deles, 60% a 65% deles, acreditam que existe uma força maior, um ser celestial gerando tudo isso. Não que todos são cristãos, Sim. Mas eles creem que existe um Deus. E outra metade, os outros 40% acreditam, aí são ateus, que não, isso aqui foi da explosão e não apenas isso, outras teorias também de mundos paralelos e por aí vai. Mas, por exemplo, todo mundo diz que ciência não, se acertou que, por exemplo, a Terra ela gira, né, em torno do Sol. Então a Bíblia está errada. Aí o cara fala, mas por que se tu crê na Bíblia, tu não crê na ciência? Aí o cara fala, mas por quê? Não, porque se na Bíblia está dizendo que o Sol parou, então dá-se entender que é o Sol que gira em torno da Terra. Então a ciência já provou que não é isso. Que é a Terra que gira em torno do Sol, então a Bíblia está errada. E aí um cara que não está pautado nas escrituras, ele não vai conseguir refutar um cientista que chega e larga essa. Entendeu? Então, cara, por isso que eu digo, nós precisamos estar pautados nas escrituras.
entendendo o contexto, entende? E entendendo um pouco mais do Senhor. Por isso a importância de nós buscarmos a Deus e sabendo refutar os que se opõem à sã doutrina. Isso é muito importante. Que top. Versículo 10. Yes. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário Que seriam os judeus, né, no Isso. caso aqui. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Olha isso. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Olha isso. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha isso. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Cara, que pancadaria. Vai. Né? Ele já começa dizendo, fora os que devem, esses aqui, ó, se não for assim, né, se não for até o 9, digamos assim, do 10 para frente, ele diz, porque há muito insubordinado, que não passam de enganadores, de faladores. Vamos lá. Paulo falou isso lá atrás. Será que hoje não está igual? Será que você não percebe hoje, por exemplo, na internet? Você entra na internet ou até na sua igreja. Será que você não percebe esses faladores insubordinados? Esses insubordinados, eu lembro sempre meu pai dizendo assim, ó, eu tenho medo de cara que vive pregando na igreja dos outros e não tem uma igreja, ele não tem uma comunidade, ele não tem uma casa. Sim, para ser cuidado. Exatamente. Porque esse cara, quem cuida dele? Quem dita as regras para ele? Né? Então eu sempre vi o meu pai como pastor falando isso. São enganadores em geral, né? E hoje a gente vê muito isso e nós precisamos silenciá-los. Ou seja, não convide esse cara, não fale com esse cara, não ouça esse cara, não consuma esse cara, corrija esse cara. Sim. Então, E principalmente esse ponto é muito importante de corrigir e é o que ele estava falando um pouquinho antes ali, né? Isso. Refute biblicamente o que essas pessoas estão falando, né? Ele vai colocar que esses judeus estavam colocando, que são da circuncisão, ou seja, né, para que você entenda, eles estavam querendo como se as pessoas que não fossem judeus, os judeus, que eles fossem circuncidados também. Ah, se você é da fé agora, então você tem que fazer, além do sacrifício de Jesus, você tem que fazer isso. Resumindo para você entender. Ou seja, eles estavam acrescentando algo que Jesus já tinha feito. Jesus já fez. É pelo sacrifício de Jesus. Eles não. Você aceitou Tem que fazer mais Jesus? alguma coisa. Beleza, agora você tem que cumprir os nossos rituais. E não tem muito disso, John? Muito. Nos dias de hoje? Muito. Que você aceitou Jesus, mas para aí. Para tua vida andar mesmo, Compra o meu lenço. você precisa comprar meu lenço, você precisa tomar minha água, você precisa ir para um retiro lá de não sei do que lá. Tem que você estar no precisa dar uma culto. oferta para fulano, Sim. como uma remissão dos teus pecados. Cara, como tem isso? Sim, E isso é um evangelho totalmente furado pela Escritura. exatamente. É um evangelho totalmente contra ao que a Bíblia nos ensina. É um evangelho que a gente precisa refutar. Não aponta para Cristo. Não aponta para... Parece que aponta para Cristo. E é o que ele fala nesse verso aqui, 16. Olha o que ele fala nesse... Aí você pensa, poxa, mas como eu vou identificar, né? Porque aqui ele não está falando de alguém que não crê em Cristo e que está querendo te desvirtuar da fé. Não. Aqui ele está falando que alguém que
fala de uma forma gospel, Isso. mas que de gospel Não tem nada. não tem nada. Ou só tem as palavras. Olha o que ele diz no verso 16. A primeira frase ali, Giovanni, do verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus. Ponto. Que aqui é uma vírgula, né? Eles afirmam que conhecem a Deus. Cara, não é alguém que não tem um conhecimento. E a gente sabe, né, Giovanni? Quando tu tem autoridade para falar isso no ambiente corporativo, quando você sabe de um assunto, você chega gigante. Você é gerente comercial. Se você vai falar de vendas, cara, você vai falar com convicção. Se você fizer isso, eu sei do que eu tô falando, né? Aqui os caras estavam falando o seguinte: se vocês têm que fazer isso, eu conheço a Deus, eu conheço as Escrituras. É dessa forma que vocês precisam agir. É da circuncisão, vocês precisam ser circuncidados. E aí ele está dizendo que eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então você vai ver muita gente falando bonito, citando versículo. Com nome de pastor, nome disso, nome daquilo. Com títulos, perfeitamente. Mas se você para tomar um café com o cara, você vê que só sai bobagem. Só sai o seu real interesse de aumentar a igreja por conta disso, de alcançar tal coisa por conta daquilo. Eu quero galgar melhores cargos dentro da igreja. Ou eu quero fazer tal coisa, eu vou ajudar aquela comunidade para mostrar para as pessoas que eu quero fazer tal coisa. Né? Eu lembrei aqui de um episódio, na primeira temporada ainda, que o Thiago Rodrigo pegou uma grana e foi levar para um pastorzinho. Sim. Lá. Ele poderia ter levado num lugar conhecido para chegar, mostrar que, poxa, olha a grana que ele deu aqui. Mas ele entregou pro irmão ali na Rua São Paulo, né? Que no outro dia estava de carro novo. Mas o testemunho não terminou muito bem. Tá. Mas assim, a parte dele... a parte dele ele fez. O problema do outro lado. Exato. Mas o fato é que muitos dizem que conhecem a Deus, mas as atitudes mostram que eles o negam. Olha só as palavras duras que Paulo usa aqui. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E se você pegar aqui, desqualificados para qualquer boa obra, você vai ver que em Timóteo ele fala tudo aquilo, tudo que o presbítero e o diácono precisava ter, e no final ele fala assim, para que eles possam executar toda boa obra. Então, para fazer toda boa obra, você precisa ser daquela forma que ele estava falando ali. Agora, quando o cara não tem esses atributos, e faz isso inclusive na maldade, afirmando conhecer a Deus e não pratica, ele diz, esses estão desqualificados para qualquer boa obra. E isso é pesado, cara. Isso é pesado porque a gente quer fazer muita coisa, né? Então, às vezes o cara tá com uma mega igreja, ou às vezes o cara tá muito bem financeiramente, ou talvez o cara, enfim, aparentemente aos olhos do mundo o cara tá voando. Mas, se ele não tem essas qualidades, a Bíblia diz assim, cara, você é desqualificado para qualquer boa obra, você precisa se consertar. E a Bíblia não passa pano em relação a isso, é muito interessante. Você falou uma coisa, né? Aos olhos de todo mundo, ele parece estar voando. Uhum. Mas aos olhos de Deus, ele é detestável. E até os atos, né? Os atos dizem que ele nega a Deus. Ele diz que conhece, mas a atitude depõe contra. Instruções para vários grupos, vamos lá. Versículo 1 no capítulo 2. Nós estamos com quanto tempo de podcast agora aí, Giovanni? 39, maravilhoso. Vamos lá, capítulo 2. São 3 capítulos essa carta pastoral aqui. Eu posso ler, Giovanni, o capítulo 2? Vamos lá. Aí então ele diz... Voz de Jonathan Marques. Então ele vai dizer o que o presbítero precisa ter. Isso. Agora ele abre o leque. Abre o leque.
Bati nos presbíteros, ele pensou, já que eu tô... Já que eu tô aqui, eu vou abrir esse escrevendo. Tô com a caneta na mão. Eu vou largar pra tudo já. Isso. E antes de largar pra tudo, olha que ele já chama Tito na chincha. Ele diz assim, ó. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, bicho, não se arrega. Atravessa. Isso. Não arrega Doa aí. o que doer. Exato. Ainda que pessoas saiam da tua igreja. Não tem problema. Ainda que o dízimo baixe. Tá. Ainda que o fulano de tal vire a cara pra ti. Tá. Não tem problema? Não. Tá. Quer dizer, o problema você vai sentir com certeza. Mas ele diz assim, ó. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados. Olha só como é interessante, porque às vezes a gente tem também a compreensão de que quem é mais de idade sabe mais. E no reino de Deus não é assim. Às vezes você tem um irmão de 90 anos completamente infantil. Sim. Né? E a gente conhece muitos. Sim. Tem muitos, assim. Tá, o Giovanni quer polêmica. Não, quero. Tá. Tu quer falar? Não, tá. Nomes? Tu quer que eu dou Não precisa. Mas o que acontece? A maturidade não tem a ver com a idade. E isso não apenas na fé, mas às vezes você na vida, você vai encontrar uns caras de 30 anos com cabeça de 12, assim. Sim. E tu vai encontrar uns caras de 18 com cabeça de... Caramba. Né? Você pega, por exemplo, o Arthur aqui, né? Tá. O guri desossa isso aqui. Tá. Entendeu? Aí você vai conversar com outro da mesma idade e o cara tá querendo jogar Free Fire. Não, tô brincando, não. O Free Fire é legal também. Não, mas assim, o cara tá querendo construir a empresa dele e às vezes um cara da mesma idade, ele tá querendo coisas assim que fala, pô, mano, sabe? Na mesma idade tá na dancinha do TikTok. Enfim, né? E aí deixando passar a vida correr. E na vida cristã é da mesma forma. Às vezes o cara tá lá com 90 anos. Eu tenho 35 anos de fé. Mas o cara não lê uma Bíblia. O cara aproveita... Parece que tem 2. Exato. Cai na primeira... Passou uma fofoquinha que ele fala, vou pegar pra mim essa aqui eu vou pegar pra mim. Essa é das boas. Essa é das boas aqui. E aí ele embarca naquela ali e vai embora. Fala do outro irmão, tu viu aquele irmão lá? Pô, tu viu que aquele lá trocou de carro? Mas eu acho que aquele lá deve estar pegando dinheiro da igreja. Ou aquele outro lá tá fazendo tal coisa, aquele lá... Cara, você vai olhando assim, você vai falando, pô, cara, mas esse cara aí tá 30... E assim, eu não vou falar... já falei, eu acho aqui, de denominações, da minha família e tal, mas tinha muita gente que ia lá em casa, assim, né? Pra orar. Para orar e não orava. No começo da oração, antes da oração, já tinha aquela reunião, né? O conclavo, o conchavo, né? Armavam tudo já. Não, parecia Paulo falando assim, ó, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Né? Infelizmente, né? Ensine os mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadoras a muito vinho, nem escravizadas a muito vinho, ou seja, não encher a cara, mas a serem capazes de ensinar o que é bom, porque as mulheres ensinavam as outras mulheres também. Então ele está falando assim, as mulheres aí mais velhas, ensina como a maneira certa de viver, né? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, aqui ele vai dizer que eram elas que orientavam as mais jovens, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a serem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos. Deus o livre hoje em dia, se você falar que a mulher tem que ser sujeita ao marido. Meu Deus. Se prepara para o textão que vem, tá? Sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Então ele falou primeiro para os mais velhos, aí o jovem fica pensando, é verdade, né? Tem bicho ali que é...
Só tem idade, cabeça desse tamanho, a fé desse tamanho, sai falando em todo mundo, a mulher também. E aí agora ele vai para os jovens. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Porque vamos ser bem sinceros, né? Eu me sinto ainda jovem assim, né? Cara, o jovem ele é tentado a ser aquele cara espalhafatoso. A gente também estava conversando sobre isso agora há pouco. A ser o cara que vai usar um moletom. A ser o cara que às vezes que fala assim, tá, mas é necessário? Às vezes falta um pouquinho de prudência, às vezes. Você fala, pô, mas acho que dá pra dar uma seguradinha aqui. Daqui a um tempo você vai ver que a postura muda, né? Ou a pessoa enxerga que, pô, talvez não era tão interessante. Eu até trouxe aqui uma história que eu vivi na onda. A gente falava na época, né? Hoje é meu pai amado, eu falava isso. Que era o soltar Jesus sem coleira, né? Que na época era sabe, a gente entendia dessa forma que era pra evangelizar e tudo mais. Depois você percebeu que não era prudente fazer isso, né? Lembra de Paulo? Quando eu era menino, Fazia coisa de menino. Fazia coisa de menino, pensava como um menino, agia como menino. Mas agora eu não sou mais menino, então eu faço coisas de adulto, ajo como um adulto. Quem quer viver da mesma forma, não vai mudar nunca. A cabeça dele é dessa forma, eu aprendi assim, eu vivi assim. Esse cara, ele não é maduro, ele é uma criança na fé. Ele não está aberto a aprender e a crescer. Agora, muito bacana, muito legal conversar com um cara que fala assim, cara, eu pensava assim, sabia? Hoje a minha mente avançou, evoluiu, eu cresci com Deus. Eu percebi que, por exemplo, não é pecado isso, mas eu consegui... Não preciso disso. Não preciso, exato. Não é pecado para mim, mas eu posso fazer um irmão pecar dessa forma. Se eu expor, então você é mais prudente. E o jovem, ele tem esse negócio não, eu posso, a Bíblia diz que não posso, então eu vou dar-lhe, né? Mas calma, cara, seja mais prudente. Cara, eu tava ontem com um casal lá em casa, um casal de jovens, 19 anos. Casal de namorados, 19 anos. O público aqui que agora o Paulo tá falando. Isso. E, cara, eu olhava pra eles falando e eu falei assim, ó. Era eu. Uhum. E eu fiquei feliz, porque depois eles saíram e eu falei pra Thaís assim, ó. Cara, era euzinho certinho há 20 anos atrás. Exatamente. E fico feliz. Sim. Porque hoje eu posso estar com alguém de 19 anos dizendo assim, ó. Sim. Não é o caminho certo. Exato. Cara, quer ir? Até me arrepiei. Não é o caminho certo. É isso. Eu fui e deu erro. Tive que voltar e acertar o caminho. Sim. Não é o caminho certo. Cara, e como é gostoso a gente ter alguém mais velho perto da gente. Uhum. Eu tenho um cara que, cara, é o cara que eu ando muito colado que tem 50 anos. Uhum. E, cara, é bom ter esses caras maduros. Não é porque tem 50 anos, mas é um cara extremamente maduro. Você conversando, você vê, cara, Deus do céu, cara, tem conhecimento, né? Então é muito disso. Até porque, né, os teólogos dizem que Tito não era o cara velho. Não era. Então, aqui ele vai encorajar esses jovens, então. Paulo está dizendo, olha, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Cara, entende? Porque falar é fácil. Não, exatamente. Tá? Exatamente. Faça o que eu digo. Não faça o que eu faço. Falar, cara, é fácil. Eu? Mas agora, você ser o exemplo dessa sua fala é o difícil. Então ele diz, faça você mesmo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Ou seja, não trata de qualquer jeito as escrituras, né? Use uma linguagem sadia. Olha isso, cara. Porque às vezes o cara acha que vai pregar para jovem e aí quer ser uma ameba falando. Isso. Entendeu? Porque daí o cara, aí você tá lá, aí você olha a menina, você olha a menina ali, e aí você... Cara, não. Calma, usa uma linguagem sadia, né? Não precisa cair lá, né? Pra querer que o cara te entenda. Não, você não pode ser dessa forma, né? Faça o contrário, né?
faça com que ele venha para sua forma de fala. Exatamente. É isso que ele diz, olha, seja esse exemplo. E aí, seguindo, verso 8. 8. Use uma linguagem sadia contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Olha só. Quando você envergonha a fé, vou falar aqui agora para os irmãos, quando você envergonha a fé, olha o que Paulo está falando para ti, tá aqui. Use uma linguagem sadia, pela qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem à fé e se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Meu irmão, quando você tem uma postura desmedida, enfim, envergonha, né, com a sua fala, da forma que você age, você não envergonha apenas você. Você envergonha todos nós. Sim. Paulo deixa bem claro que quando as pessoas forem falar mal de você, que elas não tenham esse argumento, porque se elas tiverem esse argumento, você estará envergonhando todos nós que seguimos a Cristo, não é só você. Então, pense muito bem antes de você, por exemplo, né, como Paulo está tratando esse tema aqui, ter uma outra mulher. Você não estará envergonhando apenas você e a sua esposa e a sua família, mas você estará envergonhando a todos nós que seguimos a Cristo, que somos igreja, que somos um, nós seremos envergonhados. Então, cara, pense muito bem nisso, nós somos um. E quando diz somos um, não é apenas, que legal, marcha para Jesus. Cara, nós somos um. Então tenha muito além disso. Responsabilidade. E é isso que Paulo nem estava ali. Paulo nem estava em Creta e estava falando, olha, se você envergonhar, eu que estou aqui em outra cidade, você é envergonhado. Todos nós seremos envergonhados, né? Isso é muito importante, você ter essa compreensão. 9. Ensine os escravos a submeterem em tudo a seus senhores e procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, e também deixar bem claro aqui que não está só endossando a escravidão, né? Não, ele está colocando aqui que era um contexto da época, em que como se fosse adaptar os funcionários, os trabalhadores, né? A agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, né? Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Cara, então quando o patrão olha para você, você fala, pô, esse cara é confiável. Eu posso deixar, por exemplo, o Belegante que cuida de finanças. Cara, se ele não fosse confiável, ele já estava em outro ramo, né? Então a conta já teria dado, tá, Belegante? Não importa a grana. Sabe? É um cara que é confiável. Então você sabe que ele vai estar junto, o cara vai ter a confiança, vai depositar, não importa se seja 1.000, 2.000, 1 milhão, 2 milhões, cara, vai estar na mão dele tranquilo. Porque ele é digno de confiança. E que bom que chegar para esse cara e falar, mas ele é o quê? Não, ele é cristão, cara. Confio plenamente ali. Pode ficar tranquilo. E se você faz o contrário, não esquece. Você não está só envergonhando a você mesmo. Com certeza. Mas a todos nós. A todos nós. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Olha isso. Então, ele vai dizer o porquê agora. Mas por que então eu vivo dessa forma, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de redimir toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu.
dedicado à prática de boas obras. Olha isso, é o nós, tá aqui, tá? O nós, o povo de Deus. É isso, olha aí, ele tá dando a reta agora, tá? É isso que você deve ensinar. Exortando e repreendendo com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Porque às vezes a pouca idade, quando um irmão como Tito, que tinha pouca idade, vai ensinar, ele precisa vir com autoridade. Quem tá pensando que é esse moleque? Exatamente. Não, Né? eu tenho idade para ser teu pai. Teu avô? Teu avô, exatamente. Né? Isso é muito importante, ele dá essa reta para Tito não titubear, porque ele está pautado em Cristo. Cristo quer separar para si um povo santo. Que também deixa claro de que com a conduta do próprio Tito, faria com que não houvesse essas pessoas a dizer: tu tem idade para ser meu filho, quem tu tá pensando que tu é? Exatamente. Porque o cara mais velho olhar e dizer assim, ó, não, Sim. eu não tenho um A para falar dele. Ele vive o que prega. Ele vive o que prega. Perfeito. E agora, então, ele vai para a conduta cristã, trazendo algo que os irmãos já sabiam, e no caso, Tito já sabia, ele está falando, ó, lembra. Vai lá. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Não, olha isso. Cara, olha como eles mostram a sua fragilidade. Teve um tempo que nós não somos ou seja, não são esses bonitão aqui, Sérgio. A gente exatamente. Transformado pelo Santo Cristo. Exatamente. Cara, olha da onde tu veio, só lembra. Essa carta já foi pra mim. Exato. Eu já entendi. Perfeito. Cara, que lindo, né? Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, tais como são excelentes e úteis aos homens. Cara, que da hora. Evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Ponto. Só rapidinho aqui, Giovanni. Vem. Aqui, ó. Só trazendo para o nosso contexto. Cara, rejeitem essa lorota de discussões teológicas. Sobre, esse aqui veio da onde, esse aqui veio de lá, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou universalista, eu sou não sei o que. Vai te converter, desviado. Cão. Mas por que acontece?
aqui ele tá falando que... Não, e o universalista, né? Só para deixar bem claro, completamente... Tá. Isso não dá nem para colocar como calvinista e arminiano ali, porque isso. é muito fora do esquadro, tá? Não tem base bíblica nenhuma para isso. É um maluco. São 3 versículos, tu acaba com isso, né? Mas as duas grandes correntes que é o calvinista, né, o arminiano ali, que aí ficam naquela picuinha, como a gente tava falando na escatologia, será que a gente vai passar pela tribulação? Não, se eu morrer, eu vou esperar o Senhor voltar para vir com ele, ou vou ficar em algum lugar, ou já vou estar com o Senhor. Isso, cara, é papo tolo. Cara, ele diz assim, ó, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Porque os caras estavam se brigando. E lembrando que esse contexto aqui, por exemplo, ele tá falando dessa circuncisão, né? Lá no começo. Sim. Ele já tá trazendo tudo isso, falando, cara, Jesus é suficiente. Já tá bem claro. Nós já pregamos a verdade. Se apegue nessa verdade. Nada além disso. Agora, se vocês ficarem discutindo outras coisas, querendo adicionar o que o Senhor fez e fazendo os irmãos tropeçar, cara, isso você precisa ser silenciado. Não é isso que a gente está falando, que, então deixa, isso aí pode falar. Não, aqui ele disse bem claro, esses irmãos precisam ser silenciados. Essas pessoas que afirmam conhecer a Deus, mas os atos dizem ao contrário. Mas quando a discussão é teológica em relação às coisas da lei, assuntos pormenores que não são elementares da fé, cara... Tu crê em Jesus? Creio. Ele é o único suficiente Salvador. Eu creio que ele é o único suficiente Salvador. Que ele deixou o seu Espírito Santo. Eu creio. Fechou, cara. O que se é parede branca, se é parede preta, se tem teclado, se tem bateria, se tem grupo pequeno, se não tem, pega. Cara, isso aí não vai fazer diferença. Isso aí não vai salvar você. O que vai salvar você é a sua fé em Cristo Jesus. Então isso a galera fica se degladiando, se brigando. Desnecessário. Por coisas que não têm valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado? Por si mesma já está condenada. Quando eu lhe enviar Artemos... ou Tíquico, bom nome para filho, tá? Sim, mas a gente tá com quanto aí agora, Giovanni? 62. Então, maravilhoso. Vai ter um cortezinho ali, tá? Olha, o que acontece aqui é importante, tá? Esse teu versículo 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Cara, porque por vezes a gente acha que tem que sempre ficar buscando o cara. Não, mas tu sabe que o cara é uma curva. Mas tu tá lá, o cara sempre trazendo divisão. Sempre trazendo ideia torta. E tu tá lá buscando. Eu e tu, a gente já algumas vezes, né? Tá. E, cara, tem um momento... A gente não tinha lido isso aqui, tá? Tem um momento que tu tem que falar assim... Tá bom. Irmão, tá bom. Se você quer dividir, cara, não tem parte comigo. Entende? E, cara, é a escritura que tá falando pra você rejeitar esse cara. E se você for juntando, você vai ver que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. Ou seja, você tá jogando algo tão valioso pra um cara que não quer. Ele quer sujeira, né? Quando Jesus fala pro jovem rico, então larga tudo e me segue. E aí o cara sai. E Jesus vira as costas e segue o seu caminho. Entendeu? Ele fala, não, mas peraí, volta aqui. Jesus mesmo fala assim, olha... quando dá aquele discurso duro, os irmãos começam a sair e ele olha para os discípulos e fala, vocês também não vão? Jesus nunca implorou, né? Para que a gente o seguisse. Não. Jesus nunca implorou. Ele foi sempre rude em suas palavras. Em amor, sim, mas ele sempre... Cara, isso. O certo é certo. Exato. É assim, sempre amoroso, mas incisivo nas coisas do Senhor. Ele pega um chicote e detona o templo, tudo. Entendeu? Quebra, vira a mesa. Não, sai batendo em tudo. Entendeu? Esse é Jesus. Entende? Então,
deixa bem claro, meus irmãos, se tem um cara aí que só tá causando divisão no meio da igreja, você já chamou ele para conversar, você sabe que o cara tá fazendo caos aí, chama ele de canto, depois reúna os irmãos, chame ele e fala assim, meu irmão, você tá convidado a se retirar. Não precisa mais estar aqui. Você tá causando mais mal do que bem. E você tem respaldo bíblico para afastar um lobo de perto da sua ovelha. O pastor não vai deixar um lobo dentro do curral ali, do aprisco das ovelhas. Isso não pode acontecer. Não vai dar E travesseiro. inclusive ele fala aqui, né? Porque tal pessoa se perverteu, já foi. E está em pecado. Por si mesma está condenada. Nem é tu que está condenando ela. É pelos atos dela mesmo. Ela mesma está Ela está se condenando. condenada, exatamente. Que doideira. Quando lhe vier Artenas ou Tíquico, Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. olha que legal também, só essa preocupação e outra, né? Você lembra que tem uma passagem que ele fala assim, ó, uns dizem que eu sou de Paulo, outros de Apolo, Sim. né? E ele não estava rivalizando com esse cara. E ele diz, ó, eu sou de Cristo. Ele não estava querendo rivalizar, tanto que aqui ele diz assim, ó, providencia o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Ou seja, eram irmãos que estavam pregando o evangelho, só que a própria igreja estava falando, eu sou do cara. Isso. Eu sou desse aqui. Tem isso hoje em dia, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu sou do fulano. Isso, não, eu tô lá. E não mexe no ungido. Não, eu tô lá. Não. Meus irmãos, olha só que legal a gente vê Apolo sendo citado de novo aqui como um homem de Deus. Ele não era só Paulo que era o suprassumo, não. Então, às vezes, não é só o seu pastor que é o suprassumo. Sim. O outro que está fazendo a obra também é o suprassumo do Senhor. Então, não é só com quem você caminha, mas todos aqueles que pregam Cristo. Não. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhes envio saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Cara, que Cabe uma releitura tranquilamente, não cabe? Que carta pastoral maravilhosa. Cara, isso aqui é para ler, reler, para você botar isso de novo. O que Deus for falando com você, você pega, salta, risca aí, grifa, para que você possa compreender um pouco mais e ser inundado dessas verdades bíblicas, né? Aqui, claramente, a gente pode colocar como Paulo ensinando o nosso irmão Tito a formar novos líderes e a exortar a igreja na sua conduta da vida cristã. Cara, são 3 capítulos, né, Giovanni? 3 capítulos. São, se tu somar, dá 15, 30, 46 versículos. Olha isso. Você lê rindo Bom, a gente leu conversando, Sim. Comentando em 1 hora. Exatamente. Então você consegue fazer isso tranquilamente em 20 minutos. É muito importante que a gente leia isso várias vezes. Sim. Você que tem um cargo de liderança, é líder de GP, é líder de banda, é líder do Ministério de Mídia, qualquer liderança. Uhum. Você que não está na liderança, você precisa ler isso, né? E como o John falou no início, pesquise. Sim. Hoje tem o Google que nos ajuda, John, que a gente, assim, uma palavra, o que é essa palavra? Vai no Google. Exato. Então, assim, eu não tenho dinheiro para comprar grandes bíblias, grandes materiais, mas hoje o Google nos ajuda aqui quase de graça. E, cara, vários irmãos estão disponibilizando... Respeitados lá. Estão disponibilizando muitos conteúdos, muitos ensinamentos de graça. Perfeito. Né? Até a gente eu sugiro, o John acredito que também, praticamente todos que vieram aqui, você pode seguir as redes sociais deles, Sim. que vários deles te dão alimentos sólidos, falando de várias situações, várias coisas da Bíblia.
E Cara. o próprio Santo Podcast, cara, se você assistir desde o primeiro episódio, o que você vai aprender aqui, meu Deus irmão, do céu. não é de brincadeira. Não Tem tá muita, escrito. não tá escrito. Tem muita coisa muito importante e que vai te edificar profundamente. Giovanni, A gente tá gravando o 48 hoje? 48. 48 episódios, John. Sim, Se você tá indo pro trabalho de ônibus, de bicicleta, ao invés de escutar uma música lá estranha ou uma rádio, cara, ouve esses nossos conteúdos. exato. Bota no Spotify, vai ouvindo. Tenho certeza. Eu tenho certeza porque acontece comigo. Cada Uhum. vez que eu volto lá e assisto um ou outro, Uhum. falei, caramba, olha o ensinamento que Que saiu bom, disso aqui né? que eu não tinha percebido. Sim. Então sempre vai estar saindo ensinamentos novos aí Muito através das Escrituras e do Santo Podcast. É verdade. Então, quero agradecer você que ficou até aqui com a gente e pôde desfrutar desse livro de Tito, essa Maravilhoso. carta de Paulo a Tito, essa carta pastoral. E que, se você é líder, cara, utilize esses ensinamentos. Se você não é líder, eu não sou líder de nada. Você é líder na sua casa, cara, faça isso. A mulher, mas eu tô aqui. Não. Aqui ele dá ensinamentos também, estritamente, para que você possa influenciar outras meninas, enfim, no seu trabalho, que você possa viver uma conduta cristã É sadia verdade. e, de fato, né, aquilo que você aprende a cada domingo, ou lendo as escrituras, que você possa praticar. Eu acredito que essa é um tema central, assim, de que precisamos estar pautados nas escrituras, inclusive para refutar aqueles que falam Que se opõem. contra a nossa fé e que se opõem à nossa fé perfeitamente. Giovanni, obrigado por mais um episódio aqui, cara, muito bom. Muito bom. E estamos juntos. Faltam mais 2 episódios para acabar essa temporada. A gente vai até o episódio 50 com a segunda temporada do Santo Podcast. Que você possa desfrutar desses próximos 2 episódios. Em breve teremos uma 3ª temporada, que você possa continuar com a gente, sendo abençoado e edificado. E pegue esse episódio de hoje, compartilhe aí Exatamente. nos grupos de WhatsApp, enfim. Use e abuse. Mande pras tias. Perfeitamente. E até o próximo episódio Valeu! do Santo Podcast. Valeu!